A minha vitória chegou e hoje nós estamos aqui para tomar posse dessa vitória de Deus na nossa vida. Vamos pedir à Virgem Maria que venha desatar hoje esse nó da culpa, este sentimento de culpa que, na verdade, a acusação do inimigo na nossa vida hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Por isso, pega a sua cruz agora e reza comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Pela nossa casa, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Também pelos nossos familiares, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me força contra os O pecado? Não. O arrependimento é agradável a Deus. O arrependimento toca o coração de Jesus e é por isso que Jesus deu a vida por nós. Quando Pedro acabou de pregar, 3.000 pessoas ficaram tocadas e disseram: o que nós devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados e cada um será batizado em nome do Senhor. E recebereis o Espírito Santo. O Espírito filial que te faz clamar: papaizinho, Abá, te faz ter uma relação de intimidade, não de medo de Deus. O sentimento de culpa é o contrário. É diferente do arrependimento. O arrependimento te liberta. O arrependimento te faz experimentar o perdão, chorar as lágrimas do amor de Deus que te lava de novo, te dá uma nova chance. O sentimento de culpa não. O diabo ele costuma esconder a gravidade do pecado quando ele te faz cometer. Mas depois que você comete, ele coloca uma lente de aumento. E aí ele se torna para você aquilo que é o nome dele. Diabo significa inimigo, acusador. Satã significa adversário, inimigo, acusador. Ele se torna realmente o acusador, ele fica falando no seu ouvido. Gente, muitas vezes pensamentos que nos vêm, sentimentos que nos vêm, são instigados pelo inimigo. Mas irmão, o inimigo não pode ler a nossa mente. Ele não pode ler a nossa mente, mas ele pode insuflar ideias, injetar pensamentos, despertar memórias em nós. O inimigo não tem acesso à nossa inteligência e à nossa vontade, mas ele pode usar de coisas do passado, da sua memória, das suas lembranças. Ele sabe da nossa história e ele começa a nos acusar, começa a colocar palavras que nos levam para baixo. E esse sentimento de culpa, essa acusação de Satanás na sua vida, não é desejo de Deus. Eu repito, Deus quer de você o arrependimento, sincero, humilde. E quem se arrepende, sente a leveza do perdão. Deus não quer que você seja escravo, escrava de um sentimento pesado, triste, terrível, preso ao passado, presa ao passado. Estamos no ar ainda? Ave Maria? Tá tudo bem? Tá. Deus não quer que você esteja desse jeito, amarrado, amarrada. E hoje, em nome de Jesus, e olha que presente que Deus nos deu. Hoje e amanhã o Padre Daniel estará aqui conosco. O selo da oração sacerdotal, a bênção sacerdotal. Em cada oração do terço do combate, o Padre sela com a bênção, marretando o capeta, não é, Padre? Então hoje esse sentimento de culpa vai ser destruído. Essa obra do acusador na sua vida, em nome de Jesus, vai ser aniquilado. Mas uma coisa é exigida: a sua fé.
Jesus já morreu na cruz, já pagou por nós, mas nós precisamos tomar posse desse amor infinito, que literalmente se derramou por nós. Eu quero começar dando um testemunho de um bispo muito santo que nós conhecemos aqui em casa. Ele pregou um retiro mais de uma vez. Ele era o bispo lá da Diocese de Anápolis. Um grande abraço para todos que é da cidade de Anápolis, da Diocese de Anápolis, né? E o Dom Manuel Pestana aqui, quando ele deu esse retiro, foram muitas riquezas espirituais. E uma vez ele citou uma mulher casada, em alguma outra ocasião a gente pode até falar sobre ela, está em processo já para beatificação, serva de Deus, Elizabeth Lisée. Essa mulher tinha um esposo ateu, e esse homem odiava a igreja, perseguia a igreja, e essa mulher era uma santa. Quando ela morreu, este homem leu os escritos dela, ficou tão profundamente tocado, quando ele leu o diário dela, os escritos dela, ele diz: meu Deus, eu convivia com a mulher mais maravilhosa do mundo, e não soube valorizar. Esse homem se converteu, esse homem chegou a se tornar sacerdote, tal foi a sua conversão. Em uma das muitas frases, por exemplo, uma alma que se eleva, eleva o mundo. Muitos citam outros santos, mas não, é dessa senhora casada, muito mística, muito profunda, Elizabeth Lisée. E uma outra frase que o Dom Manuel Pestana citou aqui para nós, ele dizia: ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. Dom Manuel Pestana explicava essa frase para a gente, dizia: olha, quando a gente faz o bem a alguém, a gente não tem noção da repercussão que esse bem tem. Aí ele deu um exemplo. Uma vez o Espírito Santo me lembrou, meu anjo da guarda me lembrou de uma pessoa. Eu rezei por essa pessoa, porque não é à toa que o Senhor nos faz lembrar de alguém, e eu senti que era para eu ligar para essa pessoa. Na hora que eu liguei, essa pessoa, eu disse: olha, está tudo bem com você? Liguei só para saber se está tudo bem e tudo. A pessoa disse: está tudo bem, tal. Na hora a pessoa não teve coragem de dizer, mas depois essa pessoa procurou Dom Manuel e agradeceu. Ela estava naquela hora com a corda quase no seu pescoço para tirar sua própria vida. Se não fosse aquela palavra de Dom Manuel, ela teria tirado a vida. E ele dizia: ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. Não temos noção. E Deus vai recompensar a gente. A Bíblia diz: cada um vai ser recompensado pelas suas obras. A salvação é gratuita, é pela fé. Basta você tomar posse no batismo, na confissão, você é lavado, gratuito. Mas a recompensa é conforme as obras. E cada bem que você faz está anotado para Deus te recompensar infinitamente. Até por um copo d'água que você dá por uma pessoa, por amor a Cristo, Jesus diz, vai se tornar recompensa imensa no céu. Imagina toda a sua vida, todos os seus sacrifícios. O Salmo diz: cada lágrima Deus recolhe no seu odre. Deus anota tudo e Ele vai transformar a sua dor numa recompensa, numa alegria que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nosso coração não consegue imaginar o que Deus tem reservado para nós, para você, para mim. Estaremos no céu. Porém, também Dom Manuel Pestana dizia que o contrário é verdadeiro. Ninguém sabe o bem que faz quando faz um bem, mas também ninguém sabe o mal que faz quando faz o mal. E ele dava para a gente um exemplo. Vamos dizer, um menino que gosta, um adolescente que gosta de bagunçar, desobedecer e fazer um pouco rebelde. E ele andando no carro da família dele, com o pai dele, ele joga uma pedra ali do carro, no viaduto. Aí ele diz: aquela pedrinha que ele jogou pode cair exatamente num ônibus cheio de gente, o motorista se assustar, estilhaçar o vidro, perder a direção, cair na ribanceira e todos daquele ônibus morrerem por causa de uma simples pedrinha que foi jogada. Os nossos pecados também, sabe, como uma pedra que cai na lagoa e forma aquela ondulação, se espalha. O nosso pecado tem consequências que a gente não tem ideia. Agora Deus é tão bom, que tudo aquilo que a gente faz de bom, Ele deixa anotado.
E tudo aquilo que a gente faz de ruim, se nós nos arrependemos, Deus apaga. Com uma borracha que custou caro, que foi o sacrifício de seu Filho. O Senhor apaga os nossos pecados pelo preço de sangue de alguém que pagou no nosso lugar os nossos pecados. Eu costumo até brincar, eu digo, Padre, Deus é injusto, porque como é que pode? Na balança da justiça, na hora do julgamento, todas as nossas boas obras pesam, e todos os nossos pecados, a gente se arrepende, procura o Padre, confessa e apaga tudo. Claro, se a gente faz também a reparação, eu diz, eternamente você vai ser recompensado pelo bem que você fez. E o mal que você fez vai ser cancelado. Ou se você não cancelou totalmente, vai ter um tempinho no purgatório, né? Mas olha a diferença, gente. O bem que você vai fazer vai ser eternamente recompensado. Vai ser uma recompensa eterna por um copo d'água que você deu para alguém, por um sorriso que você deu para alguém triste, por um tempo que você dedicou a alguém para desabafar a sua vida, por um sacrifício, por um jejum, por uma boa obra. Cada gesto, como diz o nosso querido Valmir Alencar, naquela palavra tão bela da canção, a menor intenção de ser melhor já é amor, desde um sorriso, um olhar. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, dos seus gestos, dos seus atos, o mais sincero, o mais natural é o seu amar. Deus vai recompensar tudo que você faz de bom, mas aquilo que você faz de mal, você precisa cancelar no sangue do Cordeiro. Você precisa, e a exigência de Deus é o arrependimento. No espírito de fé, você se humilha, confessa os seus pecados no desejo de reparar o mal que foi feito. Mas existem alguns casos, gente, ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem, ninguém sabe o mal que faz quando faz o mal. Mas existem alguns casos que o mal é tão gritante. Um dia a gente vai entender que todos os pecados têm uma consequência, uma reverberação imensa. Mas existem alguns pecados que já aqui nesta terra se percebe a gravidade deles. Vamos dizer, uma pessoa que bebeu, né, foi para uma festa, bebeu, e por causa de estar bêbado, atropelou uma criança. Imagina, naqueles lugares onde tem colégios, passou rápido, bêbado, e atropelou e matou uma criança. Se esse homem ficar preso 120 anos na cadeia, ele não vai devolver aquela criança para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. Se esse homem ficar na prisão 120 anos, fazendo boas obras, obras caritativas, ajudando em creches, se ele plantar 1000 árvores, né, ele não vai devolver a plantinha daquela família, aquela criança. E como é que fica? Por mais que falem para ele do perdão, como é que essa pessoa vai reparar um mal irremediável? Ele vai devolver a criança para a sua família? Ele vai devolver a criança para os seus pais? E é aí que o inimigo entra. Quando o inimigo te faz beber, para você dirigir bêbado, é um exemplo de pecado. Quando ele te faz adulterar, quando ele te faz cometer os pecados que destroem, ele diz assim, é só uma coisinha. E quando alguém vem falar para você isso está errado, você diz, isso não tem nada a ver, principalmente os jovens, né? Não tem nada a ver. Beber um pouquinho não tem nada a ver, como eu dei o exemplo de jogar uma pedra, não tem nada a ver. O pecado parece pequeno, mas quando você vai ver a consequência do que pode acontecer, é algo irremediável. O diabo primeiro diz que não tem nada a ver, e depois que a desgraça acontece, o diabo diz, você merece morrer. Não existe solução para você, não existe salvação para você, e o diabo é especialista de colocar o dedo, e apontar, e aumentar, e te destruir, te colocar para baixo. E aqui eu já começo a falar para pessoas que chegaram a cometer o pecado do adultério, que chegaram a cometer o pecado de matar o próprio filho no seu ventre,
que chegaram a cometer pecados, como a irmã Maria Raquel contou, às vezes parece uma besteira, uma amizade mais próxima com um amigo de infância, um ex-namorado de infância, que pode ser um instrumento do inimigo para tentar destruir sua família. Mas a boa notícia que Jesus vem te dar, a boa notícia é que independente do seu erro, e no testemunho que a irmã Maria Raquel contava aqui, essa guerreira de Deus percebeu a tempo, mesmo que tenha acontecido toda uma ferida, toda uma dor, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a raiz já estivesse podre antes, talvez o seu esposo já estivesse com esse espírito de ira, esse espírito de adultério que ele se entregou antes, já algo não estava bem, e isso vai se transformar em bem. Nossa Senhora diz em Medjugorje: rezem e amem, e tudo mais se transformará em bem. Deus tem a capacidade de transformar todo mal em bem. Por mais que o inimigo tente te acusar, e ele agora vem te acusar, às vezes palavras terríveis que você disse, que parece que não tem mais solução. Eu conheci uma pessoa que me dizia: irmão, reze pelo meu filho e pela esposa dele, eles estão mal, porque o meu filho traiu, e eles estão brigando. Quando eu estava com câncer, eu ia para o hospital, essa senhora trabalhava no hospital. Cada vez que eu ia lá, ela me dizia como estava a situação. Irmão, está terrível. O meu filho fez um pecado horrível, mas a mulher, ela humilhou tanto ele, ela disse palavras tão baixas, que ela destruiu o relacionamento, se acabou, se destruiu. Eu disse: você tem mais alguém que possa rezar com você por eles dois? É uma batalha espiritual, não é contra homens de carne e sangue. Ela disse: a mãe dela também reza comigo. Eu disse: vocês duas vão rezar o rosário, vocês duas vão jejuar, ao menos 2 vezes na semana, vocês duas vão comungar na intenção de vencer Satanás, que quer destruir a família do seu filho. E as duas começaram a rezar. Passou um tempo, talvez 1 mês, eu fui lá de novo tirar sangue, e ela disse: irmão, não tem mais jeito, eles se separaram, já divorciaram. Eu falei: nunca use essa palavra, persevere na oração, você vai ver a vitória de Deus. No outro mês que eu fui lá, ela disse: irmão, eles reconciliaram, casaram de novo, estão grávidos. Deus pode transformar o mal em um bem maior. E olha, meus irmãos, o inimigo vai tentar te acusar e dizer que não tem mais solução. Ele vai tentar te destruir, vai tentar te envolver no emaranhado. O Zácari, a irmã Maria Raquel citava aqui, o demônio diz para uma pessoa quando ela entra no satanismo, que ela não tem mais jeito, que não tem mais solução, que depois de entrar, nunca mais você vai poder sair, você pertence ao demônio para sempre. E o Zácari teve a experiência, ele que chegou no mais alto grau de envolvimento com o satanismo, ele se tornou sumo sacerdote na igreja de Satanás. Ele, quando alguém deu para ele a medalha milagrosa, primeiro ele cansou de tanto pecado, mas depois de um tempo, ele ainda fazia magias e feitiços, ele se afastou de tudo, mas nesse caminho dele, ainda envolvido com o mal, deram para ele uma medalha de Nossa Senhora das Graças. Quando ele segurou, tudo se tornou escuro, e ele viu Jesus misericordioso, que ele nunca tinha visto na vida dele. E Jesus disse para ele: tu és meu, você me pertence. Quando ele ouviu Jesus falando isso, destruiu dentro dele uma corrente de Satanás que o prendia, e ele acreditava que nunca mais ele teria salvação. Quando ele fez o pacto com o inimigo, ele dizia: Jesus derramou o sangue por todos, menos por mim, e Jesus salvou a todos, menos a mim, porque eu renego a cruz de Cristo. Ele negou a salvação, ele blasfemou contra Cristo, ele cometeu os pecados mais infames, mais terríveis, e pensava que nunca teria perdão. E ele viu Jesus misericordioso, aquela imagem que nunca ele tinha visto na vida, ao vivo, e aqueles raios vindo sobre ele, Jesus dizendo: tu és meu.
Ele entendeu que mesmo que ele tivesse entregue a sua alma para o inimigo, ele diz, é como uma pessoa que diz assim, está vendo essa Ferrari? Ela é sua, dando para outra pessoa, só que ele não é o dono da Ferrari, não adiantou de nada. A alma dele, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, a alma dele era de Deus. Enquanto ele estava sob a ação do inimigo, ele estava no caminho do inferno. Mas quando ele disse sim a Jesus, Jesus já comprou a nossa alma pelo preço de sangue. E se alguém se arrepende, seja lá qual for o pecado, esse perdão será dado. Quando ele entendeu que existia esperança para ele, que existia perdão para ele, ele ouviu Nossa Senhora dizer, você vai fazer parte do meu exército. Se um homem que fez mal para tanta gente, pôde ter uma nova chance, por que eu e você não teremos? Eu lembro agora de um exemplo, não sei se a irmã lembra, se era Mariana, o nome da guerreira que contou para nós a história, que a filha dela se envolveu com um grupo de jovens, meio revoltados e tudo, e nesse grupo eles conseguiram que ela enviasse uma foto dela nua ou seminua, e eles usaram dessa foto como chantagem para ela entrar no satanismo. E ela ficou em pânico, ela não queria entrar, mas ela ficou em pânico, desesperada. E a mãe era guerreira fiel do exército de São Miguel. Deus revelou que algo estava errado. E ela conseguiu descobrir. E a sua filha, quando contou em prantos, desesperada. Meus irmãos, pela oração foi evitada. Mas quando a pessoa se envolve com isso, eles usam alguma coisa do sentimento de culpa para te arrastar e depois te oferecem prazer, poder, fama, honra e envolve as pessoas. Eu quero dizer que mesmo aqueles que se envolveram com o mal têm chance sim. Deus perdoa sim. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma situação que parecia não ter solução. Pode mostrar a primeira foto, irmã? Olha que jovem linda. Essa jovem, se não me engano, no ano de 1999, chama Jaqueline. Pronto, para aí nessas duas fotos. Essa jovem, sorridente, feliz, com 20 anos, estava estudando nos Estados Unidos. E lá, no momento em que ela ia para o aniversário de uma amiga, um carro bateu no carro que ela estava, alguém bêbado. O carro que ela estava pegou fogo. As duas pessoas que estavam com ela morreram na hora. Ela ficou presa no banco do passageiro. E o carro pegando fogo. E o que aconteceu? Ela foi resgatada, os bombeiros jogaram água, mas consumiu 60% do seu corpo. Olha como ficou essa jovem. Olha só que jovem bela, você vê de um lado. Ela perdeu todo o seu nariz, perdeu os seus lábios, ficou cega, perdeu os seus ouvidos, perdeu suas mãos, queimou os seus pés. Teve que fazer mais de 100 cirurgias, mais de 5 milhões de dólares precisaram ser gastos. Ela não tinha seguro de vida. Meus irmãos, quanto sofrimento. Tem as fotos também do pai dela, que vai cuidando dela. Esse homem foi um exemplo e ele dedicou a sua vida cuidando dessa filha. Durante 20 anos cuidando dessa filha. E ela foi se superando com a ajuda de Deus. Olha só como foi terrível as feridas. Ela ficou desfigurada. E esse jovem, olha só, um pai feliz, um pai dedicado, que ensinou a sua filha o amor a Cristo, o amor ao próximo. Olha só. E você vai ver aqui a foto. Ela hoje dedica, pode parar um pouco nessa foto, ela hoje se dedica a... Hoje não, né? Ela faleceu há pouco tempo. Faleceu em 2019, já explicar. Mas ela se dedicou 20 anos da vida dela, ajudando a conscientizar as pessoas de não beber no trânsito, de não dirigir bêbado. Ela cumpriu uma missão no mundo inteiro, e olha só, pode mostrar a próxima foto,
você vai ver o rapaz, esqueci o nome dele, o jovem, que com 18 anos de idade, ela tinha 20 anos, ele tinha 18, estava dirigindo bêbado, naquele espírito de farra, de festa, e olha para essa última foto. Você está vendo os dois juntos. Ela o visitou na cadeia, ela o perdoou, e junto com ele, olha, essa foto é ele junto com ela, fazendo campanha contra a bebida na direção. Então, essa mulher tem aí a última foto dela também, se eu não me engano, ela já com 40 anos, e ela estava com câncer. Em 2019 ela diz que ela cumpriu sua missão. Eu separei aqui uma frase dela, em que ela diz assim: sinto que Deus tem algo comigo que não posso imaginar. Se existe uma razão para que eu viva, eu encontrei esta razão na força do amor que vem de Deus. Isso ela falou no início das suas feridas, da sua dor. E aí ela disse que cumpriu sua missão. 20 anos ela passou saudável, e 20 anos seguintes ela passou com essa missão, unida à cruz de Cristo, e perdoou o rapaz. Só que nem todas as pessoas encontram um pai de uma moça tão bom e uma moça tão boa que possa dar esse perdão. Ele tirou a vida de 2 outras pessoas, mas nem todos têm essa experiência de encontrar a compreensão das pessoas. É difícil isso acontecer. Mas eu quero te dizer, seja lá o que você fez de errado, quando nós machucamos o nosso irmão, diz o Salmo 50, Senhor, foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Cada coisa de bem ou de mal que eu faço para o meu irmão, é para Jesus que eu faço. E eu quero te dizer algo, Jesus já te perdoou. Só o que Ele espera de você é o arrependimento, o desejo de fazer uma reparação, como esse jovem pagou o que ele tinha que pagar na cadeia, os anos que ele tinha que pagar, tentou fazer a reparação, tentou reparar o erro que ele fez. Deus espera esse arrependimento, mas eu quero te dizer, o seu crime já foi pago numa cruz. O seu crime já foi pago por um preço muito grande. E olha, eu quero pegar com você aqui essa palavra. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e seguintes, vai dizer que existia um documento que dizia: pela justiça você merece ser condenado à morte. Pela justiça de Deus e dos homens, nós não merecemos viver porque não temos noção do mal que o nosso pecado faz. Você, especialmente você, que tinha esse sentimento de culpa te atormentando, que fez um mal a alguma criança, que por algum motivo não conseguiu se reconciliar com seu pai, com a sua mãe, antes deles morrerem. Você que traz esse sentimento de culpa de algo errado que você fez, eu quero te dizer que o amor de Deus é maior. Se até um satanista, o Zachary King, experimentou e se abriu a esse perdão, eu quero te dizer que a palavra de Deus diz, esse documento que estava contra nós, ele foi pregado na cruz, junto com Jesus. E na cruz Jesus rasgou esse documento. E na cruz Jesus humilhou os principados e potestades do mal, que te perseguiam e que te acusavam. E eu quero te convidar, além de Colossenses 2, que você guarde também no seu coração essa passagem de Romanos 8. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito e da vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à carne do pecado, e condenou o pecado na carne. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, os que vivem do Espírito apreciam as coisas do Espírito. E olha só, meus irmãos, aqui no versículo 31 vai dizer: que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
A palavra de Deus está falando para você que há anos trazia esse sentimento de culpa. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha para essa imagem da cruz de Cristo agora. Olha para essa chaga do coração de Jesus. E ouve a palavra de Deus dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não dará o perdão? Quem poderá acusar os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará? Quem vai te condenar? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele que vai te acusar? Ele que deu a vida por você? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor a ti, Senhor, somos entregues à morte o dia inteiro, como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, em virtude daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus que está testemunhado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém te separará do amor de Deus, porque Ele te ama e deu a vida por você. Ele já pagou o preço dos seus pecados. Você já está livre. Entrega agora nessas chagas de Jesus. Entrega os seus pecados. Ele já pagou por você. O Senhor está dizendo que te ama. Em Romanos capítulo 5 está escrito assim: o Senhor nos amou quando nós éramos inimigos. Quando nós éramos inimigos de Deus, o Senhor nos amou. Ele deu o seu Filho por nós, quando nós éramos inimigos de Deus. E agora que nós já estamos reconciliados pela cruz de Cristo, quem é que vai te acusar de pecado? Eu te convido nesse final de fechar os seus olhos um instante e dizer assim: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? Quem me acusará? Quem me acusará? Jesus Cristo, Jesus Cristo, que morreu por mim, que morreu por mim, ou melhor, que ressuscitou, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita do Pai intercedendo por mim. que está à direita do Pai intercedendo por mim. Quem acusará os eleitos de Deus? Quem acusará os eleitos Se de é Deus? o próprio Deus que os justifica. Se é o próprio Deus que o justifica. Cristo me amou Cristo me amou e por mim se entregou. e por mim se entregou. Toma posse dessa palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos rezar no terço do combate. Padre Daniel está aqui, nossos irmãos estão aqui. Nós vamos rezar, pedindo que o Senhor expulse da sua vida todo espírito maligno de acusação. Hoje vai cair por terra, porque você já foi perdoado, já foi amado. E essa criança que alguém possa ter atropelado, e essa Jaqueline Saburi, do nome dela, que foi queimada, mostra mais uma vez, irmã, a imagem dela lá do princípio. Eu quero te dizer que porque Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você, essa criança que foi atropelada vai estar gloriosa no céu, e os pais vão encontrar com ela de novo, porque o que era impossível, Deus conseguiu, Deus ressuscitou. E eu quero mostrar novamente, terminar com essa imagem da Jaqueline, olha, porque é mais bela do que aqui, ela vai estar no céu. Hoje ela está muito mais bela, belíssima na glória de Deus, porque ela se uniu a Cristo na cruz. A outra imagem dela também, se possível, ela sorrindo, que imagem bela, muito mais bela do que ela era antes. Hoje ela refugia na glória do céu, e um dia vai estar em corpo e alma, no último dia, já agora está na glória, sorrindo mais do que está aqui, porque ela se uniu a Cristo na cruz. Por isso, por pior que seja o mal
que nós tenhamos feito nessa terra, até a morte já teve a solução, já teve a vitória de Cristo Jesus, que nos perdoou e restaurou todo o estrago que o pecado deixou, para a glória de Deus.